A gente tem que fazer essa projeção com o Flamengo também. Não, nós vamos fazer. Não, pera só um minuto, nós vamos fazer. A projeção vai fazer. Ele está falando que o Palmeiras vai ser campeão. Eu estou falando que o Palmeiras, para mim, chega campeão brasileiro, o Paraná Clube, o Palmeiras é campeão. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão contra o América em casa. Se mantiver a diferença de 4 pontos, não acaba contra o Paraná. Foi o que eu falei. Se mantiver, não acaba contra o Paraná. Acabaria contra o Vasco. Sim, se você tem 6 pontos em disputa e se você tiver no mínimo de diferença, o Flamengo 6 em disputa, você tiver 4 vai perder pontos. Aí você pega o seguinte, a tabela do Flamengo, eu tô olhando aqui, não é complicado. A gente já vai mostrar. Então, temos os jogos já do Flamengo? Não é complicado. É isso que eu tô falando. Mas olha aqui, ó, o Palmeiras é o time que está em ascensão na hora certa. O São Paulo é o time que está em declínio na hora errada. O Internacional Inter, também. não dá para entender. Um time que quer ser campeão brasileiro toma a virada do Sport, faltando 20 minutos, com o Sport caindo pelas tabelas. O Grêmio, para mim, tem um timaço. Mas eu acho que não tem os dois elencos aí. Como tem o Palmeiras, né? Como tem o Palmeiras. O Flamengo caiu. Eu preciso esperar para ver se o Flamengo vai subir. Um jogo só contra o Corinthians não significa para mim que já está tudo lindo e maravilhoso. Amanhã tem o Fla-Flu. Mas já jogou melhor. Amanhã tem o Fla-Flu, acredito que o Flamengo vença. Domingo, o Flamengo ganhar o Fla-Flu, depois de uma vitória contra o Corinthians, ele encorpa. Eu acho que encorpa. Por exemplo, já não tem mais tabela, ingresso. o Flamengo tem a tabela aí. Não tem tabela aqui. Por exemplo, a arquibancada, a torcida do Flamengo para amanhã não tem mais. Também não é nenhuma. Amanhã eu vou lá no Maracanã. Eu vou também. É que o Grêmio é um time que ele é um time sensacional no papel, mas em muitos momentos, para mim, eu não vejo a ambição do Grêmio ser campeão brasileiro. O Grêmio ele ganha porque ele tem um muito bom time, mas eu não vejo o algo a mais que o Grêmio dá na Libertadores ou em algumas competições Copa, como foi a própria Copa do Brasil em alguns momentos, no Campeonato Brasileiro. Para mim falta esse espírito de querer ganhar o brasileiro. O Grêmio parece que joga mais no automático brasileiro e por ter um bom time consegue resultados do que por ser uma equipe o Real Madrid na temporada passada. Né? Exatamente, abriu mão do espanhol e vai jogando. Então, assim, eu acho que domingo é um jogo pro Grêmio provar realmente se ele tá ou não nessa briga. Porque, sabe, se ele largar o Palmeiras ou empatar o jogo, eu não vou ver o Grêmio ainda como esse time postulante ao título brasileiro mesmo com a matemática. Na próxima semana o Grêmio vai ter uma semana inteirinha, porque é a final da Copa do Brasil. O Grêmio só vai jogar no outro meio de semana. Também, o Palmeiras então, também. O Grêmio pode, você está falando, o Grêmio tem mais tranquilidade para a montagem do time pensando nas semifinais da Libertadores. Claro, mas é o que eu falo assim, eu acho que o Grêmio poderia ter essa ambição, agora com esse tempo que a Copa do Brasil dá, de entrar no brasileiro pensando em título também. Porque ele tem condição para tal, mas é só que eu não vejo a ambição no Grêmio que eu vejo no Palmeiras. E essa ambição passa por ganhar esse jogo de domingo. 96. São 5 pontos de diferença. Se o Palmeiras ganhar, já era pro Grêmio. Abre 8. Entendeu? Eu acho que o adversário do Palmeiras é o Flamengo, não é o Grêmio. Concordo com o Facinho. Se o Grêmio ganha... Se o Grêmio quisesse brigar pelo campeonato... Não tropeça com o Bahia em casa. Exatamente. Essa ambição se ele quisesse brigar pelo campeonato, se ele estivesse olhando para o Campeonato Brasileiro, como ele olha para a Libertadores, aí a gente teria um super campeonato. Não? Palmeiras e Grêmio brigando. Ia polarizar. Os dois melhores times São os dois melhores times do Brasil. Palmeiras e Grêmio. Entendeu? Mas não é essa a realidade. O Palmeiras joga com o time, o time B, que é o time do brasileiro, como diz o PVC, e o Grêmio joga e o que é muito bom, e o Grêmio, o seu time B de brasileiro, do Grêmio, não é tão bom quanto o do Palmeiras. Agora, o Flamengo está jogando agora só o Campeonato Brasileiro. Teve uma semana cheia antes do jogo contra o Corinthians. Mas não chegou a ser cheio. Teve uma semana cheia agora também para enfrentar o Fluminense. Mudou de técnico. Mudou de técnico. Veio de uma vitória expressiva. Nunca tinha vencido o Corinthians. O Corinthians nunca tinha perdido um jogo por 3 gols de diferença em Itaquera. Nunca. Nós temos aí O momento do Flamengo é bom. Se o Flamengo ganhar o jogo do Fluminense... Já vai ter os jogos, os Porque a próximos jogos do projeção que eu fiz aqui, na minha opinião, o Flamengo vai bater 76 pontos exatamente como o Palmeiras. Então, na minha opinião, bate 76 pontos igual o Palmeiras. Eu fiz aqui, eu acabei de fazer. Vai pau a pau até o fim. Eu acho que vai até, isso vai estar na última rodada vai estar resolvendo essa parada aí. Seria muito legal. O Benja já acha que há 3 rodadas do final o Palmeiras já é campeão. Você acha que o Benja acha que o Flamengo dá uma Você vai ver a tabela do Flamengo. Você vai mudar de opinião. Agora, por exemplo, amanhã no Fla-Flu, eu acredito que o Flamengo vai vencer. Isso. Mas tô falando, eu acho que amanhã o Flamengo ganha. Sabe quem que joga depois?
Paraná em Curitiba. O Flamengo ganha. Depois ele recebe o Palmeiras aqui, que nós dissemos aqui, que é o jogo vai dar Palmeiras. É que eu não votei. Eu acho que o Palmeiras ganha. Não, vai dar Flamengo, perdão. Vai dar, então. Mas a mesa entendeu que esse jogo dá Flamengo. Então já são 9 pontos. Aí ele vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Esse é um jogo difícil. Um jogo difícil, um jogo para empate. Aí ele vai jogar contra o Botafogo. Dá Flamengo. Dá Flamengo. Aí ele recebe o Santos. Também aqui. É aqui. Também tem nesse. Aí ele vai jogar com o Sport. Aí ele vai... Aqui ou lá? Lá. Aí ele recebe o Grêmio. Tudo bem. O empate. Palmeiras e Grêmio é pau a pau. Aí ele vai jogar fora com o Cruzeiro. Cruzeiro já... Não sabe como é que vai estar lá. E na última rodada ele recebe o Atlético em casa. Mineiro. Não, até Paranaense. Não é, a tabela do Flamengo não é complicada. Não é complicada. Mas se o Flamengo quiser ser campeão, esse jogo do Palmeiras é o ponto. Isso, é o ponto de disputa. É a final do campeonato. Exatamente. Se o Palmeiras não perder ponto até esse confronto e nem o Flamengo. Esse é o jogo para o Flamengo diminuir essa diferença de 4-1. Quem serão os goleadores de todas essas vitórias do Flamengo? Porque faz tempo que não tem um atacante do Flamengo fazendo gol. Na última vitória foram 2 do Paquetá e um do René. Olha lá. Olha lá. Amanhã é o Fla-Flu. Eu acho que o Flamengo ganha amanhã. Não, o Flamengo tem 6 pontos de largada para mim. Eu acho Flamengo, que ganha do Fluminense e ganha do Paraná. Isso. Acho que todos concordamos, né? E a mesa deu vitória contra o Palmeiras também. Então só são 9. É que como eu não posso votar, essa é uma opinião minha. Eu acho que esse aí eu não acho que o Flamengo ganha, não. Eu votei empate, Palmeiras e Flamengo. Mas como a mesa, volto a dizer, como a mesa deu 3-2 então Flamengo. São 9 pontos. O São Paulo e Flamengo depende muito também de como o São Paulo vai chegar nesse jogo. Se o São Paulo continuar nessa pegada aí de perder, empatar, o São Paulo já chegou bem. O São Paulo pode estar fora do título, da luta pelo título de repente ali, longe, mas ele vai continuar lutando por Libertadores, por ir direto para Libertadores. Vamos supor que o São Paulo, eu não acredito, estou vendo os dois lados. Vamos supor que o São Paulo ganhe os 3 próximos jogos. Vamos supor. É uma outra história. O Morumbi nesse dia aí é clima de final de campeonato, é um outro São Paulo. Se o São Paulo continuar nessa pegada, então vamos votar. Aí tem duas, vai ter 2 finais seguidas, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Então vamos votar. Do São Paulo depende. Então nós já temos 9 pontos aí, certo? Agora São Paulo e Flamengo. Vamos votar. Volta isso. Quem ganha? Eu acho que dá empate. Jomes. Eu acho que dá São Paulo. Pipo. São Paulo. Então, eu acho que dá empate. Já deu São Paulo. Então continua com os 9. Botafogo e Flamengo no Engenhão. No Engenhão. Flamengo. Pra mim dá Flamengo. Pra mim dá Flamengo. Pronto. Pipo. Mas já deu Flamengo. Já deu Flamengo. Abel, já deu Flamengo. Então já deu 9, 6, 9. 12. Flamengo e Santos no Maracanã. Pra mim dá Flamengo. Acho que dá empate. Flamengo. Santos. Pra mim dá Flamengo. Já deu Flamengo. Então, 15. Deu 15 pontos em 6 jogos, 15 pontos. Agora vira a página pra você Vamos ver. para outra. Esporte e Flamengo lá em Esporte. Eu dou Flamengo também. É que Esporte e Inter eu também dava Inter e deu Esporte. Mas eu também acho que dá Flamengo. Tá eu acho que sempre, acho que tá em Flamengo. Sempre rola um tropeço. Eu acho que sempre rola um tropeço. Talvez seja esse. Esse é um jogo para Isso, Esporte. tropeço significa o quê? Vitória do Esporte? Empate? Pipo. Esse é um jogo que eu não descartaria o Esporte do nada ganhar do Flamengo. Dar uma sobrevida. Pra mim, então, empate, Esporte e Flamengo. Flamengo. Então tem mais 3 aí. 18. Aí no Grêmio, pra mim, empata. E esse jogo pra mim empata também. Flamengo e Grêmio? E pra mim você, também Abel? empata. Grêmio. Pipo. Pra mim vai depender de qual vai ser a classificação do Grêmio na Libertadores, porque pode ser em meio à final. Se o Grêmio vier com o time reserva, Flamengo. Se o Grêmio vier com o titular, empata. E aqui, como que a gente faz aqui? Eu não dei palpite. Deu empate. Deu um empate. Deu um ponto. Acho que o jogo do Cruzeiro também empata. Cruzeiro e Flamengo. 16. Também empata. Também acho que empata também. Cruzeiro. Eu acho que eu ganho o Flamengo, mas eu não... Então como é que ficou então? Flavinho, você não votou? Deu empate? Tem um jogo ainda. Tem 2 Cruzeiros e 2 empates. Empate. Então mais um ponto. 17. E na última rodada contra o Atlético, Ganha Flamengo. eu acho que ganha Flamengo. 20. Flamengo tem quantos pontos hoje? 54, é isso?
Faz 54 com 20, 74. Mas não sei se tem 54, é isso? Tem 54, Abel? Faz um ponto a menos que o Tem Palmeiras. 52, rapaz. 52. Então, 72. Então 72. Então ficaria A um ponto do Palmeiras, 73, 72. Não, o Palmeiras é o 76, não foi? 76? 76. Então, na penúltima rodada, acaba o campeonato. Olha, vamos ouvir agora o seguinte, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, deu uma entrevista aí, falou um monte de coisa aí, falou da eleição, falou do Rodolfo, falou do Paquetá. Vamos ouvir Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Mengão, vamos lá. Eu, sinceramente, não imaginava que esse ano, né, nesse processo eleitoral, o processo eleitoral é sempre uma coisa traumática, mas da nossa parte a gente está procurando, como fizemos da outra vez, levar a coisa da melhor maneira possível, fazer um debate no plano das ideias, né, sem acusações pessoais, mas realmente é muito difícil você abrir o jornal, abrir o celular e tal, e ver insinuações, acusações de que eu teria manipulado a transação do Paquetá para atingir objetivos pessoais meus. Eu acho isso estranho, muito estranho mesmo, que isso venha, inclusive, de uma pessoa que me conhece, que conhece a minha família, que sabe que não faz parte da minha história nenhum tipo de manipulação, nunca foi do meu feitio enganar torcedores, sócios, eleitores ou nem investidores para obter alguma vantagem pessoal. Vocês têm acompanhado também várias outras investidas, né, em cima de questões pessoais minhas, manipulações exageradas, né, e totalmente indevidas e mal educadas, né, de situações que estão acontecendo no clube, que são situações que deveriam ser tratadas com profissionalismo, inclusive me ameaçando de expulsar do clube. Não existe nada que justifique acusações no plano pessoal, acusações sobre a minha honestidade, sobre a minha correção. Nós temos um acordo com o Milan de só divulgar esses detalhes, né, mais tarde, e vamos cumprir o acordo. Né? E o Flamengo é absolutamente transparente, todos os documentos serão colocados à disposição dos sócios, dos conselheiros, dos conselhos, e assim como aconteceu nesses últimos 6 anos, não tem absolutamente nada, né, absolutamente nada de errado, nada de que se possa se pensar em esconder. Tem nada de estranho, né? Eu fico lendo, as pessoas mandam para mim, eu evito, mas ficam lendo twitters de pessoas que deveriam estar mantendo a compostura e estão agindo aí como, parece que até que prepostos de candidatos. Agora, os detalhes da negociação do Paquetá serão dados oportunamente de acordo com o entendimento que nós tivemos com a outra parte, com o jogador, com o seu procurador. Tem pessoas na outra chapa, na chapa verde, que eu respeito, pessoas que me conhecem e que eu achava que teriam certeza de que eu seria incapaz de fazer qualquer coisa que fosse lesiva ao Flamengo ou que tivesse motivado por interesses pessoais. Felizmente estou me decepcionando muito com esse processo. Sim, o Rodolfo me conhece há muito tempo, conhece a minha família, né, e se ele tem algum tipo de dúvida quanto à minha conduta pessoal, quanto à minha maneira de proceder, eu acho que ele deveria ter falado isso diretamente, ou deveria ter colocado de outra maneira. Há muito tempo, né, eu sei que a minha história de vida nunca deu margem para nenhum tipo de insinuação desse tipo, mas infelizmente a gente está vendo que o interesse de ganhar uma eleição leva a esse tipo de acusação ridícula, descabida e mal educada. Tá aí o Bandeira de Mello
O Bandeira de Melo até bravo, ele não levanta o tom de voz, mas percebe-se que o clima lá nos bastidores do Flamengo está pegando fogo por causa dessa eleição, hein, Abel? Mas sabe o que eu acho? É óbvio que 35 milhões de euros é uma boa venda, é um dinheirão que entra para o Flamengo, mas a gente tem que analisar o lado do clube, tem que pensar também o lado do torcedor, e aí o que vem na minha cabeça. Todo mundo elogia o Eduardo Bandeira de Melo, porque ele conseguiu sanar lá as finanças do Flamengo, etc e tal, melhorou, vendeu o Vinícius Júnior também por uma fortuna, vendeu o Viseu, e aí o que vem na minha cabeça? Por que tinha que vender agora? Por que tinha que... Aconteceu alguma coisa aqui, né? É normal, acontece. É uma bexiga. Que isso, cara? Tá muito frio. O ar-condicionado. Eu vou falar, vocês não sabem que a gente é obrigado a suportar aqui. Ainda bem que ele segurou o espirro. Você dá um espirro legal, ele bota a gente lá na parede. Isso, me joga em casa. Só pra complementar, assim, só pra você sabe qual é o superávit do Flamengo? Nesse ano? 100 milhões. E por que o Flamengo precisava pegar dinheiro emprestado? Aí, pergunta ao cidadão. Uma das críticas aí da oposição, a gente tem que saber também que tem uma briga política, vai ter eleição no final do ano, é em relação ao momento. E aí eu acho que também, eu acho realmente que não é um momento adequado para concretizar essa venda, para anunciar essa venda. O Flamengo está lutando pelo título, acabamos de dizer, o Paquetá é um dos principais jogadores. E aí como é que fica a cabeça desse menino até o final gênero, do ano? número e grau. Não era hora de fazer o negócio, anunciar. Já que fez o negócio, não é hora de anunciar, expor toda essa situação. Se o presidente do Flamengo, ele tem todo o direito de fazer esse negócio, porque ele é o presidente do Flamengo, claro, até 31 de dezembro. Então, é o presidente do Flamengo. Então, ele tem todo o direito de fazer o negócio. Mas ele não deveria fazer o negócio. Por quê? Porque existe uma concorrência, tem uma eleição. Ele deveria ter esperado, olha, tem eleição dia 8 de dezembro, e no dia 8 de dezembro, o senhor espera, por favor, o senhor Milan, e a gente conversa dia 8 de dezembro. Porque aí tem um outro presidente. Mas é isso que a oposição estranha. Qual é o pior? É isso que a oposição reclamou. A informação que eu pesquei com algumas pessoas que estão próximas ao Flamengo, o Milan não vai pagar em cash. O Milan vai parcelar até 2020. Vai fazer um carnezinho? O Paquetá. Mas 2020, gente, mas peraí, é o Milan que recebeu recentemente um aporte financeiro, até que fez algumas contratações milionárias, o Higuaín é um exemplo, uma troca ali, enfim, com o Bonucci. Ou seja, o Flamengo, além de tudo, abriu mão de 15 milhões de multa com um superávit de 100 milhões. Pera aí, Bandeira, desculpa, mas se você foi um gênio da matemática há alguns meses, nessa negociação você não foi. Porque você abriu mão de 15 milhões do Paquetá, jogador valorizado, sendo que um que era reserva você vendeu por 10 milhões a mais ou 5 milhões a mais, 10 a mais, 45 milhões o Vinícius Júnior. Você, entre aspas, não está precisando de dinheiro agora. Porque se você teve contas aprovadas de 528 milhões de receitas para 617 para a próxima temporada de receitas, que o Flamengo teve de lucro, ou seja, quase 100 milhões à frente, o Flamengo não está precisando de dinheiro, então. Nessas contas apresentadas não está. Então, se o Flamengo tem uma segurança financeira, por que abrir mão de 15 milhões do Paquetá no meio do campeonato para vendê-lo em carnê para o Milan? Você está louco?